Desse vídeo é mostrar um procedimento para mesclar os resultados de buscas de uma base Scopus com uma base Web of Science. É sabido que as bases têm grande coincidência dos registros que retornam das buscas, todavia, existem periódicos em uma e outra que não estão na outra e vice-versa. Portanto, é interessante para alguns estudos bibliométricos e estudos de revisão sistemática da literatura, a gente mesclar os resultados, tá? E manter isso no mesmo formato para poder fazer as análises de processamento de dados. Eu vou utilizar para isso um pack escrito em R, Bibliometrix, e esse pack roda no ambiente RStudio. Aqui estão as linhas de comando que eu vou utilizar, depois eu deixo disponível isso. Primeiramente eu preciso carregar a biblioteca Bibliometrix, tá? Então o comando é library e ele puxa o código do Bibliometrix e interpreta, e portanto uma série de códigos como converter, ler os arquivos e fazer a mesclagem já estão disponíveis. Eu vou começar setando o diretório de trabalho, set work directory, né, que é a minha pasta no desktop chamada data. Isso é importante porque evita de eu ter que colocar toda vez esse caminho para que o Bibliometrix dentro do R consiga buscar o arquivo para mim. Vamos confirmar então se o R já modificou. Está aqui, ó. Está correto com aquilo que eu setei. E o primeiro conjunto de comandos que eu vou usar é read files e eu vou fazer a leitura do arquivo Scopus que está na minha pasta data na variável s. Então eu vou trazer o resultado da busca, que é um arquivo bibtex, para dentro do ambiente do R. Notem que aqui já apareceu a variável, é um vetor bem grande, né? E repito o comando designando W agora, o vetor que vai receber os 3 arquivos que foram resultados salvos da busca na Web of Science. Quantos arquivos você tiver de resultado de busca, você coloca aqui dentro parênteses, entre aspas, separados por vírgula. Pronto, já trouxemos. Então, dentro do ambiente do R agora, o Bibliometrix já criou duas variáveis e leu os arquivos de busca. Portanto, agora eu vou trabalhar dentro do ambiente já com os dados das minhas buscas. Mas ainda eu preciso fazer uma conversão. Usando o comando do Bibliometrix convert to df, eu vou converter os 2 vetores para tabelas. df, data frame, é um frame de dados, é uma estrutura de dados, é uma tabela. E para isso eu vou usar esse comando para fazer a conversão. Então aquilo que era um vetor longo de caracteres, agora vira uma tabela em que nas linhas estarão os registros e nas colunas estarão os metadados, né? E na interseção as variáveis. Então os dados, os metadados de um arquivo, de um artigo, de um documento, será escrito nas linhas. Ele já converteu 1297 registros, como vocês podem ver aqui, e vai criar para nós o S maiúsculo, né? A gente vai ver então como é que fica com o comando view. E aqui está a tabela com os campos autor ou autores, título, TI, SO source, periódico, DI é a sigla do periódico, AB abstract, né, campo importante, DE são as keywords dos autores, os IDs são as keywords que o banco de dados atribui, a língua, que é o artigo, né, se ele é um artigo, se ele é um review, que tipo de artigo ele é, e o total citation é quantas citações esse artigo obteve, né, e o CR, Cited References, e aí vai affiliation,
número, volume, página, ano e tudo mais. Repetimos agora o comando para converter W minúsculo em W maiúsculo e, portanto, também ter uma tabela de dados dos resultados da busca feita no Web of Science. E aí nós temos já a quantidade de artigos que vão ser extraídos, né? E ao final desse processo eu tenho duas tabelas. Essas tabelas vão estar, como vocês vão perceber, com os formatos idênticos. E aí eu vou fazer a mesclagem entre elas, excluindo as duplicatas. Prontinho. Olha aqui a variável W. E com o comando view nós vamos verificar rapidamente, só para conferir aqui, que tem a mesma estrutura. Autores, título, fonte, a sigla da fonte, o abstract, ou seja, ambos têm o mesmo formato. A partir disso, então, a gente pode rodar agora o comando merge db sources do Bibliometrix, atribuir a mesclagem entre as bases Scopus e Web of Science, removendo as duplicatas no banco de dados. Isso é um procedimento usualmente bem rápido. Pronto, aqui já está o database. Então, removeu 865 duplicatos. Para ter uma ideia, a gente tinha 1.297 registros de observações do Scopus, registros, 1.165 registros do Web of Science. E, ao mesclar, eliminou 865, resultando em 1.597. Então, você tem um universo maior para fazer sua sistemática ou para fazer sua bibliometria, ou ambos. E isso é mais interessante e torna o seu estudo mais abrangente. Então, só para a gente ver o banco de dados, ele tem o mesmo formato, mantém as colunas, título, tudo mais, tá? Interessante aqui sobre esse comando é essa sequência, né? Essa sequência determina quem fica quando é duplicata e quem é eliminado. Quem vem na frente fica. Então, quando eu encontrou uma duplicata, Scopus foi mantido e foi eliminado da Web of Science. Se eu escrever W,S, eu inverto. Remove-se a duplicata que veio da base Scopus. Eu sugiro ficar assim, porque geralmente a base Scopus contém mais citações, e aí eu sugiro vocês compararem, por exemplo, o mesmo registro das duas tabelas. Vocês vão ver que usualmente a Scopus tem mais citações do que a Web of Science. Como alguns registros ficarão da Scopus, porque não tem na Web of Science, pode ser que isso distorça um pouco a sua bibliometria quando você estudar impacto. Tá ok? Seguindo, a gente abre então a biblioteca OpenXLSX para a gente poder escrever, com o comando write xlsx o banco de dados nosso, resultante da mesclagem, num formato de planilha. Por que isso? Geralmente, alguns registros não foram eliminados apesar de idênticos. É que eles não são exatamente idênticos, porque eles contêm erro de digitação, ou porque numa base de dados contém o título em inglês e o título original. A Scopus faz isso, a Web of Science não faz isso. O Scopus tem tamanho de arquivo, tamanho de caracteres maior para o título do que o Web of Science. Então, quando é muito grande, trunca, e no Scopus não. Portanto, o Bibliometrix não elimina. A gente vai ter que jogar isso numa planilha Excel. Então, vamos rodar isso. Já foi escrito o nosso arquivo lá no Excel, ele aqui. Se vocês lembram, só tinha os 4 arquivos, agora temos uma planilha Excel aqui. E você pode agora abrir essa planilha Excel e trabalhar nela, eliminando as duplicatas. Por exemplo, ordena por DOI, pede para formatar condicional as duplicatas, e aí você vai verificar a linha, qual é a diferença que existe entre uma e outra, e sugiro manter na base de dados, quando idêntica, aquela que tem maior citação. Tá? Depois, você tira essa formatação condicional. Se usou filtro, tira os filtros e salva a banco de dados limpo.
final. E para quem quer continuar fazendo a bibliometria usando esse arquivo Excel, você pode importá-lo, né, no ambiente BiblioShy do Bibliometrix para poder continuar agora numa interface na web, com uma aba no seu navegador, fazer todas as estatísticas e as análises de rede e multivariada que o Bibliometrix tem. Ok? Um abraço, espero que tenha sido útil para vocês.